Saiu recentemente uma nova pesquisa de aprovação e rejeição do governo Bolsonaro. E vocês sabem que esse é um assunto que nós estamos tocando há muito tempo aqui no canal, né? Começou gravando aberto, em um ambiente aberto, veio uma abelha aqui, pousou na minha perna, então por isso que eu tirei ela daqui para ela não me picar. E esse é um assunto que nós estamos discutindo há muito tempo aqui no canal do Professor Leonardo. E eu vi muitas pessoas comentando essa pesquisa, mas dando um enfoque na parte errada, na parte que não é tão relevante assim para o entendimento do contexto político brasileiro. E eu sei que nós já estamos sendo repetitivos, estamos chovendo no molhado aqui no canal do Professor Leonardo, mas infelizmente muitas pessoas elas não estão entendendo, não estão sabendo interpretar essas pesquisas da forma apropriada, estão dando um foco em uma outra parte da pesquisa ao invés de focar na parte relevante. Porque o que eu vou falar para vocês pode ser chocante para alguns, mas Bolsonaro olhou essa pesquisa e com certeza ele deu risada perante a sua porcentagem de desaprovação. Porque você sabe, Bolsonaro não liga para isso, ele não está ligando, ele não está interessado. O importante é nós analisarmos a margem de aprovação do governo Bolsonaro. Mas antes de continuarmos nesse vídeo, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, compartilhe esse vídeo se você já é inscrito, para que mais pessoas possam entender e possam começar a avaliar corretamente as pesquisas. Porque, como eu falei, essas pesquisas de aprovação, o que nós precisamos observar é a aprovação do governo. Aumentou o valor da reprovação de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, mas é um valor irrelevante, eu não tenho aqui de cabeça, eu poderia entrar aqui para mostrar para vocês, mas eu não quero dar foco nisso, porque o que nós precisamos focar é na aprovação. E mais uma vez, a aprovação de Bolsonaro está ali na casa dos 30%. Caiu um pouquinho do que havia nas pesquisas anteriores, mas ele consegue se manter com 30%. E é esse o ponto essencial que precisa ser entendido, porque com 30%, Bolsonaro consegue ir para o segundo turno em 2022. Faltam 3 anos. Agora, que dia que é hoje? Estou completamente perdido. Agora é dia 28 de agosto. Em 28 de agosto de 2022, nós já estaremos em plena campanha eleitoral. Em pleno ritmo de pré-campanha, nós já estaremos começando, já vamos começar a falar de eleição. E Bolsonaro antecipou... Desculpa o barulho do caminhão, porque tem um caminhão dando ré aqui. Bolsonaro já antecipou o período da pré-campanha para agora, faltando 3 anos para as eleições de 22. E por que é tão importante a taxa de aprovação? Porque, mais uma vez, esses 30% mostram que Bolsonaro ele está muito resiliente com relação à sua aprovação. E o que ele quer? Ele quer, obviamente, ser reeleito em 2022. Ele não tem um plano de governo, nós já estamos falando isso há muito tempo, mas ele tem sim um projeto de poder. E o projeto de poder dele é ser reeleito em 2022. E com 30% ele consegue ir para o segundo turno. Eu arrisco a dizer que até com 20% ele consegue ir também para o segundo turno pela direita. Então essa taxa de aprovação mostra que o Bolsonaro ele está no caminho certo. Ele está conseguindo manter o seu eleitorado, que é o suficiente para levá-lo ao segundo turno. Por isso que quando eu vejo as pessoas avaliando, algumas pessoas de esquerda comemorando a rejeição de Bolsonaro, eu percebo que elas não estão entendendo. Porque a aprovação não interessa para Bolsonaro. A rejeição, quando as pessoas da esquerda começam a comemorar a rejeição, eu percebo que elas não estão entendendo nada, porque a rejeição não interessa para Bolsonaro. O que interessa é a aprovação. E com esses 30%, Bolsonaro consegue chegar no segundo turno, como eu falei, facilmente, porque nós temos a outra pesquisa que é importante nós sempre analisarmos e sempre colocarmos em pauta, que é a pesquisa feita pelo Datafolha, mostrando que 1/3 da população brasileira pensa exatamente igual ao presidente Bolsonaro, o que pode facilitar ainda uma identificação nas eleições de 2022 com o candidato atual da presidência, com o candidato que vai disputar a reeleição, o atual presidente Jair Bolsonaro. E por quê? Porque da mesma forma que você consome um produto, consome um serviço, a eleição é o mesmo processo. Você vai consumir um produto, um serviço, no qual você tem identificação, no qual você se identifica. Então, se 1/3 da população se identifica com Bolsonaro, há uma propensão muito grande desse 1/3 da população votar em Bolsonaro. Então, por isso que ele precisa manter ali esses 30%, e esse é o objetivo dele. Eu acho engraçado quando as pessoas, principalmente da esquerda, começam a comemorar a rejeição a Bolsonaro, como eu falei anteriormente. Mas o que precisa ser questionado por essas pessoas é para onde essas pessoas que estão abandonando o Bolsonaro estão migrando. No meu ponto de vista, na minha interpretação, elas não estão indo para um candidato de esquerda. Porque os candidatos, os eleitores da esquerda, eles já rejeitavam Bolsonaro. Quando o governo Bolsonaro começou, eles já o rejeitavam. Então, o que eu vejo é
essa desidratação de Bolsonaro indica uma migração possível para João Dória. E esse é um ponto que nós precisamos começar a comentar. O que a esquerda tem feito nesses primeiros 8 meses de governo para conseguir arrebanhar essas pessoas que estão desapontadas com Bolsonaro? Do meu ponto de vista, não tem feito muita coisa. O PT, ainda muito preso a Lula, junto com o Lula na cadeia, não consegue se desvencilhar, não consegue se lançar, não consegue mais cativar as pessoas. E sempre que há uma liderança do PT, surgindo, há alguma coisa ali pública que acaba afetando a credibilidade e acaba afetando a credibilidade e a moralidade dessa pessoa frente à opinião pública. Ciro Gomes tem feito um trabalho de formiguinha, tem participado de palestras, tem participado de eventos, ido a jornais, ido a programas de televisão, mas também é muito pouco. Aquela que eu vejo que tem trabalhado de uma forma com mais ímpeto, tem trabalhado mais duro e que tem avançado rumo a 2022, é o governador do estado de São Paulo, João Dória. Quando você analisa a movimentação de Dória para as eleições de 2022, ele está a anos-luz à frente da esquerda. Porque o que ele fez? Ele já conseguiu tirar do governo Bolsonaro o Alexandre Frota, o deputado Alexandre Frota, o deputado Alexandre Frota é deputado federal por São Paulo, pelo PSL, saiu e foi para o PSDB. Ah, por que Frota é tão importante? Ele é um ex-ator de filmes de entretenimento adulto, ele é polêmico. Qual é a relevância política de Frota? A relevância política de Frota pode ser pequena, apesar de muitas pessoas do bastidor terem ficado impressionadas com o empenho dele como parlamentar. Mas ao sair do PSL e ir para o PSDB, Frota é uma pessoa que pode bombardear Bolsonaro. Ele estava lá dentro e agora ele critica Bolsonaro. Ele era uma pessoa que estava lá dentro e agora ele critica Bolsonaro com uma visão de quem esteve dentro do PSL, de quem era próximo a Bolsonaro. Então as críticas de Frota, elas têm um impacto muito maior do que a crítica do próprio Dória, do que a crítica do Haddad, do que a crítica do Ciro Gomes. Outro ponto que João Dória tem trabalhado muito é na fusão, que nós já falamos aqui, entre PSDB, Democratas e o PSD. Essa coligação de partidos ficaria muito forte se todos eles se juntassem em uma única chapa, porque o Democratas é figura central, é um partido central, nevrálgico para o PSL. Então, se o Democratas sair do apoio ao PSL e se juntar ao PSDB, a situação fica muito complicada para Bolsonaro em 2022, porque o João Dória vai ter um palanque regional muito mais forte do que o Bolsonaro vai ter em 22. Outro ponto que também é muito monitorado pelo PSDB e também por Dória, relação Bolsonaro e Sérgio Moro. Muitas pessoas de centro-direita já dão como certa que essa relação dos dois não vai ter um caminho muito maior, que essa relação de Dória, essa relação de Moro e Bolsonaro está nas últimas e o PSDB tem portas abertas para Bolsonaro. Mas um ponto que nós precisamos ter em mente com relação a Bolsonaro é o entendimento do eleitor. E é por isso que nos próximos 2 dias eu vou trazer aqui 2 vídeos aqui mais longos, de 10 minutos, e é importante que você acompanhe esses vídeos. Então se inscreva no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para que você entenda esse vídeo, porque nós estamos aqui sempre construindo, entenda esses próximos vídeos, acompanhe esses próximos vídeos, porque nós estamos sempre construindo esse conhecimento. Isso leva tempo, isso é um pouco vem com o passar do tempo. E quais são esses vídeos? É um vídeo falando sobre o eleitor de Bolsonaro, aquele brasileiro médio, que votou em Lula, ficou desapontado, votou em Bolsonaro, mesmo não sendo um extremista, e agora sonha com o Luciano Huck. Nós vamos trazer esse vídeo também. E um outro vídeo que é muito importante, que já é uma análise lá antiga de fevereiro, mas é relevante, é falar sobre a influência da religião aqui na América Latina. Porque esse é um ponto que Bolsonaro se escora. Bolsonaro tem um apoio da igreja evangélica, Bolsonaro tem um apoio neopentecostal, então ele pode muito bem fazer uma coligação com a bancada da Bíblia e sair em 22 com o Marco Feliciano como sendo seu vice-presidente. Isso força Bolsonaro, isso dá uma força muito grande para ele. E mesmo que ele não tenha palanque regional nas cidades, mesmo que ele não tenha prefeitos, não tenha um número considerável de vereadores, ele vai ter em cada cidade do Brasil pelo menos um templo religioso à sua disposição, um templo religioso influenciando os fiéis, influenciando a população. É uma capilaridade muito forte que Bolsonaro pode ter se aliando à igreja evangélica. Então nós precisamos entender esses 2 pontos dessa equação, essas 2 variáveis, a comunidade evangélica e o brasileiro médio,
para que a gente possa entender essa movimentação para 2022. Nós temos que lembrar, em agosto de 2022, nós já estaremos em plena campanha eleitoral, e ela já começou. Quando você for analisar a avaliação de Bolsonaro nas pesquisas futuras, não avalie a rejeição, mas monitore a aprovação, porque é esse valor que é importante a ser analisado para entender o governo Bolsonaro, para entender o presidente Bolsonaro e o seu objetivo e o seu projeto de poder. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e também me siga no Twitter, @profileoficial.